amigas, esta será a linda sacola que nós vamos fazer juntas hoje. Olha que graça! Nós podemos usar todos aqueles retalhinhos que nós temos nas nossas gavetas. Olha que graça que fica essa sacola que nós trabalhamos com tricoline, com gorgurão, com tecido jeans. E as nossas sacolas ficam maravilhosas. Todas elas forradas, bem resistentes, para nós irmos ao mercado, à feira, para nós fazermos as nossas compras. Vamos fazer juntas hoje, para utilizar todos os nossos retalhinhos. Nós vamos precisar de 2 tecidos. Um tecido mais grosso para fazer o trabalho de fora, outro tecido mais fino para nós fazermos o nosso forro. Nós vamos precisar também de bastante retalhinhos, bastante tiras de retalho. Eu já preparei as minhas tiras aqui, mas elas podem ser de toda a largura e de todo o tamanho. Mais estreitas, mais larguinhas, mais curta, porque nós vamos fazer uma aplicação e vamos usar de vários tamanhos e largura. Nesse tecido, que é um jeans, que é mais grossinho, eu cortei uma faixa, medindo de comprimento, no comprimento 92 centímetros e na largura 40 centímetros. Eu cortei 2 faixas do mesmo tamanho, uma que vai ficar para fora, que é esse jeans, e o outro do forro, que é esse estampadinho. E eu cortei também nesse, para as alças, que vai ser uma sacola, eu cortei 2 faixas, porque o meu retalho já estava pequeno. 2 faixas de 55 por 12, mas você pode cortar a sua faixa inteira de 1,10 por 12, costurar tudo e depois cortar. Mas eu cortei 2, 55 por 12. Esse nós vamos trabalhar depois. Vamos reservar também o nosso forro e vamos trabalhar com a nossa parte que vai ficar para o lado de fora. Esta parte eu vou cortar ao meio, no sentido do comprimento. Vou cortar a metade no sentido do comprimento, esses 92 centímetros, e já mostro para vocês. Cortei o meu pedaço, então, que vai ficar pro lado de fora na metade, e agora nós vamos trabalhar com esta parte. Eu também fui ao ferro e passei, dobrei a metade e dobrei mais uma vez, para eu encontrar bem o centro. Então, aqui no centro que nós vamos começar a costurar os nossos retalhinhos. Eu vou colocar este primeiramente assim ou assim. Eu vou colocar assim. E vou à máquina para mostrar para vocês como que nós vamos continuar a costurar. Nós vamos colocando direito com direito, vamos costurando e virando. Eu vou à máquina mostrar para vocês. Vamos. Então, aqui na máquina, nós pegamos o nosso primeiro retalhinhos e dobramos ao meio para nós centralizar e colocamos aqui. Então, aqui que nós vamos costurar o primeiro. Nós pegamos o próximo que nós vamos costurar, escolhemos uma cor e vamos colocar direito com direito e vamos costurar aqui. Nós vamos fazer uma costura, mas uma costura mais larguinha, para nós prendermos bem o nosso tecido de cima com o de baixo. E nós colocamos o nosso pontinho um pouquinho menor também, pra gente fazer uma costura que vai ficar uma costura firme e não vai desfiar. Muito bem. Costuramos bem até o final e vamos abrir a nossa costura. Giramos o nosso tecido e vamos colocar outro. Costurei o primeiro, abri para lá e coloquei um alfinete. Vou colocar o segundo aqui e vou alinhar bem e vou começar a minha costura novamente. Nós vamos costurando, nós vamos girando o nosso tecido, colocando os nossos retalhos e costurando. Costurei até o final, levanto o pezinho da minha máquina, vou abrir a minha costura, coloco outro alfinete, mas eu puxo bem para ter certeza que está bem firme a minha costura. Costurei esse, eu vou girando
o meu tecido e colocando os outros. Agora eu vou colocar outro tecidinho, sempre colocando direito com direito e alinhando bem. Vamos começar a outra costura. E nós vamos continuar sempre assim, sempre girando o nosso trabalho e costurando. Eu quero explicar bem para vocês. Eu coloquei o primeiro retalhinho, coloquei o segundo com direito, passei a costura e abri. Muito bem. Coloquei o terceiro, direito com direito, costurei e abri. Coloquei o quarto aqui para eu costurar direito com direito, os dois tecidinhos, passei uma costura mais larga e abri. E eu vou fazer essa sequência até eu fechar todo o meu tecido com retalhinho. O próximo eu vou colocar aqui, direito com direito e vou abrir. Depois coloco aqui, vou colocando aqui até eu preencher tudo. Eu vou fazer esse trabalho e já volto para mostrar para vocês como que vamos montar a nossa linda sacola. Amigas, costurei então todos os retalhos. Comecei com esse, depois esse, fui costurando, girando, costurando e girando. Costurei todos. Agora está forrada a minha base da minha bolsa. Eu vou virar para o lado avesso e vou recortar as sobrinhas que estão passando do outro lado. Terminei de recortar aqui do lado avesso. Agora eu vou colocar os meus dois tecidos para eu fechar a minha sacola. Olha que graça que está. Se o meu tecido tivesse direito, eu teria que colocar direito com direito. Esse, como é um jeans, ele praticamente não tem o direito e o avesso. Mas eu vou colocar assim, direito com direito. E vou passar uma costura. Vou passar uma costura bem mais larga, em três lados. E vou deixar um lado mais comprido para eu fazer o acabamento depois. Lembrando para vocês que nós temos que deixar a abertura do lado que a nossa sacola é mais comprida, que ela vai ficar mais comprida. Então, eu vou passar uma costura deste lado, uma costura embaixo e outra costura do outro lado. E vou deixar em cima aberto. A mesma coisa eu vou fazer com o meu forro. Vou virá-lo para o lado do avesso e vou passar uma costura. Esta costura eu vou passar nele também, deste lado mais longo, aqui na parte de baixo e do outro lado, que este vai ser o forro da nossa sacola. Então, eu vou fazer essas duas costuras, neste e no forro, e já mostro para vocês a sequência. Costurei as duas partes da sacola, a parte de fora e também a parte do forro. Agora, eu vou costurar com essas tiras que eu deixei de 12 centímetros por 55, eu vou costurar para preparar as nossas alças. Eu vou dobrar até o meio, vou dobrar mais uma vez até o meio e depois vou dobrar novamente e vou passar. Eu vou passar bem passadinho para depois eu costurar. Então, aqui, a minha alça, que vai ser, ela podia ser inteira, de 1,10 m, mas como eu só tinha 2 retalhos, então eu cortei 12 por 55 e dobrei bem ao meio, frisei. Depois eu dobrei uma vez ao meio e mais uma vez ao meio. E agora eu vou dobrar novamente. Assim que vai ficar a minha alça para eu costurar. Agora aqui eu vou passar uma costura bem fininha deste lado e outra deste lado, para formar a minha alça. E vou fazer a outra igual, do mesmo tamanho. Ela tem a mesma medida, 12 por 55. Então, eu vou costurar as duas alças e já vamos montar a nossa sacola. Eu costurei as duas sacolas, a parte de fora e a parte de dentro, e costurei as duas alças. Agora, nós vamos montar a nossa sacola. Muito bem. Aqui no cantinho das nossas sacolas, vamos marcar
3 centímetros deste lado e vamos marcar 3 centímetros nesta altura também e vamos passar um risco. E vamos fazer em todos os cantinhos isso aqui, com 3 centímetros. Vou fazer do outro lado. Nós vamos marcar 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro lado na altura e vamos unir o 3 com os 3. No outro também eu vou fazer 3 centímetros e vou riscar. Do outro lado, 3 centímetros e vou riscar. E vou passar uma costura nos 4 cantinhos, que é para dar um sentido de fundo nas nossas sacolas, ok? Vou passar essa costurinha e já volto. Agora eu vou cortar o excesso dos cantinhos que eu costurei. Mas eu corto deixando bastante espaço da minha costura. Vou cortar os 4 cantinhos aonde eu costurei. Este vai ser para fazer um fundinho nas nossas sacolas. Muito bem. Corto só para dar um detalhezinho. Agora, eu vou montar a minha sacola. Eu tenho a parte de fora, que é a parte direito, e tenho a parte do forro. Então, eu vou colocar direito com direito. Eu virei para o lado direito o meu forro e vou colocar dentro da minha sacola. A minha sacola está com o direito aqui. Eu vou colocar assim. Está com o avesso para o lado de fora e o direito para dentro. E o meu forro está com o direito para fora. E eu vou costurar direito com direito. Eu vou colocar o meu forro dentro da minha sacola. E vou unir bem os cantinhos aqui. Bem unido este cantinho com o outro cantinho lá. Uma sacola dentro da outra, porque vai ser o forro. E eu vou unir bem os cantinhos da costura. Deste lado e deste lado. Eu vou organizar bem e já mostro para vocês. Amigas, então eu coloquei uma sacola dentro da outra. Direito com direito do forro. Muito bem. Aqui também está direito com direito. E tá tudo alinhadinho, os cantos aqui, as costuras. E eu marquei aqui 10 centímetros desta costura. Eu marquei 10 centímetros até aqui. E da outra costura também eu marquei 10 centímetros. E aqui eu vou posicionar as minhas alças. Eu vou posicionar como? Colocando elas lá para dentro, entre o forro e entre a sacola. O direito da sacola e o direito do forro. Eu vou posicionar aqui e vou alfinetar. Você pode posicionar bem no meio da alça, onde está aquele 10 centímetros. Colocando a alça lá para baixo e vamos alfinetar aqui. Esta parte de cima, nós alfinetamos uma alça. Lembrando que nós estamos colocando entre o forro e a nossa bolsa. Muito bem, colocamos aqui. Do outro lado também, nós colocamos a alça lá para dentro e nós colocamos bem no meio aqui, onde marcamos o 10 centímetros e vamos alfinetar. A alça está entre o forro e a sacola, lembrando que ela está lá por dentro. Agora, eu vou virar e do outro lado, eu também vou alfinetar outra alça, bem aqui nos 10 centímetros da costura. Eu vou virar e vou alfinetar a outra alça aqui. Lembrando que nós vamos colocar assim a nossa alça aqui para dentro. Dentro das nossas duas bolsas, direito com direito, colocamos a alça aqui e colocamos. Vamos alinhar aqui. Vamos ver se ela tá bonitinha aqui por dentro, para não ficar torta. Ela tem que estar certinha. E aqui nós vamos achar o 10 centímetros. Vamos colocar bem no meinho da alça e vamos alfinetar.
Agora, nós só vamos passar uma costura aqui do lado de cima. Nós vamos passar uma costura mais larguinha. Começo, pode ser aqui no cantinho, onde eu tô unindo todas as costuras. Eu vou passar uma costura mais larguinha em toda a volta. Mas eu vou deixar uma abertura aqui de 10 centímetros para eu virar a nossa sacola pro lado direito. Mas vamos passar uma costura aqui bem larguinha e eu já viro com vocês pra gente terminar a sacola. Passei uma costura aqui na parte de cima, uma costura bem larguinha. E deixei uma abertura, que por essa abertura, agora nós vamos virar a nossa sacola para o lado direito. Já vamos estar com a nossa sacola pronta. Só mais uma costurinha para fazer o acabamento. Na parte de cima está a nossa sacola pronta. Vamos verificar aqui. É uma delícia de fazer essas sacolas. Vamos sair, vamos ao mercado, vamos à feira, vamos levar as nossas sacolas. Eu, como vou à igreja para fazer trabalhos voluntários, então tenho que ter as minhas sacolinhas para levar. Aqui já está a alça e esta parte é a parte do forro. Aqui está outra alça. Vou passar uma última costura aqui na parte de cima. Eu vou passar bonitinho. Olha, as alcinhas já estão aqui. Quero que vocês vejam tudo belezinha como que está. A parte do forro lá dentro, as alcinhas aqui. Eu vou passar organizando tudo direitinho, porque eu vou passar a última costura tudo aqui em cima, para eu fechar junto esta partezinha aqui. Então, eu passo uma costura aqui em cima também, de um pé de máquina mais larguinha, mas primeiramente eu vou passar tudo, costurar e mostro ela pronta para vocês. Eu passei aqui na parte de cima, assentando bem as minhas costuras, bem assentadinhas. Aqui também eu passei bem e vou passar essa última costura. Eu vou passar uma costura mais larguinha aqui na parte de cima. Aqui aonde tem as alcinhas, nós podemos costurar, voltar e costurar novamente, para ficar bem reforçadinho. Eu vou passar essa costura aqui na parte de cima. Amigas, olha que linda que ficou a nossa bolsa. Olha como que ficou a parte de dentro, a parte do forro. Tudo lindo, as alças todas bem pregadinhas, bem firme. Tem que prestar atenção quando vai colocar, para colocar as alcinhas todas por dentro e elas ficarem todas na mesma posição. Olha que graça que ficou esta nossa sacola. Então, esta foi a linda sacola que fizemos juntas hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero deixar um abraço de coração a todas e fiquem com o nosso amado Deus.